Mas foram 26. 22. Em maio de 86, 22 OVNIs invadiram o céu do Brasil. E aí? E decolaram, a gente decolou MiG, a gente decolou Não, foi F-16, F5 e Mirage. A gente decolou pra interceptar e não conseguimos. Porque eram muito rápidos. Cara, era... 15 Mach chegou. Chegou a Mach 15. De 0 pra Mach 15. Imagina... 15 vezes a velocidade do som. Ele saiu de 0,9 de velocidade do som, ele tava quase na velocidade do som, 1.500 por hora. Sei. Tava E foi pra 15 vezes a velocidade, foi pra 15 vezes a velocidade do som, instantaneamente. E assim, a gente conseguiu no Arquivo Nacional o áudio do piloto interceptando ele. Tentando interceptar ele. E o piloto, assim, você percebe que ele tá no momento que ele tá tentando chegar perto do OVNI, ele tá olhando no radar dele, que ele fala, ó, eu tô com objeto em Judite. O que é em Judite? Sabe quando trava o alvo? Sim. Ele travou o alvo. Aí ele vai falando, eu tô Eu lembro do Fábio Porchat só. Judite! Aí ele fala, eu tô a 7 milhas, 8 milhas, não, 7 milhas, 6 milhas, 5 milhas, 4 milhas. Aí ele fala, caçador passando a rojão. O que ele fez? Levantou o pino. Pra já... Para interceptar? Ele já levantou o pino pra tirar. Ele avisa, caçador passando a rojão. Aí você percebe na voz do cara ali, 3 milhas. 2 milhas. Você vê que ele tá tenso. Porque, se ele levantou o botão, ele sabe que é matar ou morrer. Ele só chegou a 2... Aí ele fala assim, 1,5 milha. 2 milhas, 2 milhas e meia, 3 milhas, 4 milhas, 5 milhas, perdi Judite. O negócio... Assim, ele chegou, o negócio deixou ele chegar pertinho e pum. E a gente percebeu um padrão. Quando o piloto via, não aparecia no radar. Quando aparecia no radar, o piloto não via. E que é um esquema de invisibilidade que algumas naves têm. Eu tive conversando com um cientista lá da ESA. Só para lembrar, isso são áudios originais liberados pela Força Aérea Brasileira no Arquivo Nacional. Ah, tá. Não é uma história minha, não tô inventando na minha cabeça, isso é o áudio original. Aconteceu. Alguém entrevistou esse pessoal depois? Sim. Na época saiu no Fantástico. Ah, é? Saiu no Fantástico. Manchete, SBT. Esses aí? São esses? Exatamente. E a gente teve um especial que a gente fez um programa no Fantástico mostrando isso. Ah, é? É. Já segue 21... 30 anos depois a gente fez um programa. Tem a data aí? 22 de maio de 96. 19 de maio 86. De 86. 86, né, Léo? 86. E quando fez 30 anos do caso, a gente fez um especial no Fantástico mostrando esses áudios. Nossa, velho. É engraçado que nós estamos falando aqui de vida alienígena, mas vida alienígena com um grau de civilização tal e desenvolvimento tecnológico que desenvolve viagens interplanetárias e tem um plano. Inteligente. E agora inclusive tá no relatório final. Isso, no relatório são objetos inteligentemente controlados. Eu tenho uma pergunta. Quantas civilizações alienígenas hoje estão em atividade na Terra? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Assim. Não dá pra saber. Mais de 10. Não dá pra saber. Porque cada hora que aparece um dia diferente. Então, tem algumas coincidências, mas tem algumas isso que eu queria falar. Será que não é alguma coisa que os seres embutem na cabeça da pessoa e a pessoa tem aquela visão? Shapeshifters. É o enigma de outro. Então, porque tem pessoas que às vezes têm visita de dormitório desses seres e acabam vendo parentes falecidos. Pode ser, então, a mesma civilização que tá tirando onda com a gente. Fazendo ali algum tipo de experiência. Vamos vão aparecer agora como lagarto. Como algo que não fosse... Agora vão aparecer como cinzentos. Agora vão aparecer como lagarto. Eu tenho uma teoria diferente, cara. Uma só que tá tirando onda com a gente. Tá zoando. Você quer ver um negócio legal deles? Então, o Silvio Santos intergaláctico. Vamos fazer uma pegadinha aqui. Imagina a situação. Nós vamos aparecer como robô. Realiza a situação. Você tem um navio, você tem um barco de pesquisa de vida marinha. Tá. Aí você vai lá em alto mar, você pega o golfinho. O golfinho tá lá com a galera dele. Tá. Certo. Você vai lá, você tira ele lá de dentro da galera dele. Bota ele num barco, enfia termômetro no rabo dele, fura a barbatana dele, coloca sensor em cima dele, mede ele, vira ele, espeta ele, tira sangue dele, joga ele de volta pro mar. Ele volta e fala, caralho, foi abduzido. A gente pode ser o golfinho, velho. Mas eu quero saber quem é o pescador. Eu quero saber quem é o golfinho. Então, a gente, do mesmo jeito que o golfinho não sabe quem é o pescador, a gente também não sabe. O golfinho não tem a noção. Mas é que tá, o pescador vem sempre com um barco parecido, e não com uma hora ele vem com um barco, uma hora ele vem com uma boia. Os barcos são diferentes. Os barcos são diferentes também. Mas, pô, mas pode.
a diferença é pequena, né? Não, o golfinho é uma coisa absurda. É um barquinho pequeno, às vezes pode ser uma enorme. E o golfinho não tem ele não tem a noção de que é um ser humano que está fazendo com ele. A gente, cara, assim, é complicado pra gente. Tem barba, outra tem bigode. Assim, é complicado pra gente como ser humano se colocar nessa posição, porque a gente se acha o top da galáxia, né? Mas, cara, a gente pode ser só o golfinho. No mar do universo. Mas a questão que eu quero levantar é essa. Existe só uma humanidade pesquisando esses golfinhos? Existem várias humanidades, vários países diferentes? Eu acho que deve existir várias. Com diferentes conjecturar. É conjectura. Mas, assim, conjectura, né? Eu acho que deve existir várias com diferentes objetivos. Vamos falar de antropologia, por exemplo. Você tinha antropólogos franceses e ingleses. Sim. E disputavam quem descobria mais sobre as tribos Maori. Uhum. Aí você vai pra Lua, você vai pra Lua, o americano vai lá pegar pedra, o chinês vai lá e leva outro pra perfurar o chão. São duas raças, entre aspas. Entre muitas aspas. São duas raças diferentes, porque assim, visualmente o americano é o caucasiano branco. O japonês é o de olhinho puxado. Então são duas raças diferentes indo pro mesmo. Com o mesmo objetivo. Não, ao contrário, indo pro mesmo lugar com objetivos diferentes. Enquanto um foi pegar pedra, o outro foi perfurar o chão. Então, assim, é isso que eu penso. A gente vê na ufologia também, dentro das naves, né, nas abduções, pode ter mais de um seres diferentes. Dentro da nave. Parece que tem algum aí, uns são mais habilidosos em fazer ali o implante, né, e fazer as experiências, e outro fica mais mandando, né? É que nem na Terra, né? Tem um que manda e os outros que executam. Em linhas gerais nas abduções, quem tá mais envolvido... Ainda por cima há uma relação de poder, de cadeia de comando parecida com o que nós temos. Porque tem o Grey, às vezes, na nave, que é o que faz o trabalho mais sujo. 80% dos casos é isso, e tem o beta, que é parecido com o ser humano. E não dá pra imaginar que seria diferente. Em conjunto. Eu acho que assim, a natureza é a natureza em qualquer lugar do universo. Uhum. É só a gente olhar pra nossa natureza que existe hierarquia em tudo. E existe hierarquia nas formigas, existe hierarquia com os golfinhos, com as baleias, com os macacos. Por que numa outra civilização não seria diferente? A gente tá falando de natureza, não tô falando de, mas o alienígena poderia ser diferente. Você tem uma tripulação que faz uma visita intergaláctica, tem um tipo de organização. Se a gente parar pra pensar que a vida terrestre fora do mar é uma, e é um ambiente completamente alienígena debaixo d'água, e lá existe hierarquia, então, assim, é natural da natureza, vamos dizer assim, que se gere essa hierarquia. Eu tô falando que não há algum registro de uma expansão... Uma expansão natural de vida alienígena? Como assim? Como um bolor, como uma trepadeira? E não organizada cientificamente? Simplesmente espalhando? Tem uma bactéria. Eu tô vendo aqui no Lugar Silencioso, eles falam isso. Então, tem uma bactéria. Uma invasão que não explica como acontece. Simplesmente chega. Então, tem uma bactéria que ela é extremamente resistente à radiação e tudo mais, que está sendo estudada num laboratório lá de Campinas, já há muito tempo, né? Inclusive, quem descobriu a bactéria e fez alguns testes com ela era um estudante lá do Rio de Janeiro. Hoje ele trabalha para a NASA. E isso está sendo estudado. É uma colônia que eles... uma cultura que eles estão fazendo com essa bactéria. E eles chegaram à conclusão, segundo os tratados científicos, que ela só pode ser de fora. Porque aqui na Terra não há nada similar ou que pudesse... trazer um comparativo com esse tipo de bactéria. A gente tá falando aqui de invasão alienígena e hierarquia de organização, quase militarizada. Falando de coisa mais mas também é invasão. Isso que você falou de invasão alienígena organizada, científica, ou para colonização, ou para roubo de recursos. Isso, vamos lá, estamos conjecturando aqui. Aí seria as abduções, né? Não. A invasão do planeta, a gente tá falando. Eu não acredito que isso vá acontecer. Por exemplo, como no filme. A maioria dos filmes que mostram invasão mostra uma raça meio animalesca que vem invadir a Terra e acabar com todo mundo, e porque ele precisa do espaço. Ou precisa de algum recurso. Não faz sentido. Porque assim, a gente, com a nossa parca tecnologia, a gente já sabe que existem planetas do estilo da Terra vazios e aqui próximos a nós. Se esses caras conseguiram achar nós, eles também conseguiram ter achado esses. Então pra que ele vai se expor? Pra invadir um lugar que já tá cheio de gente com arma, que pode contra-atacar e dar trabalho quando ele poderia ir pro outro. Pode ter coisa aqui que não tem. Que tem funk, cara.
Eu acho que esse Se é o motivo. alimenta de funk. Ó, Isso Boa, os caras imagina. devem se alimentar de funk. Ou vieram salvar do funk. Ou pode ser também. É um lugar silencioso ao contrário, um lugar barulhento. Exatamente. Eles estão atraídos pelo batidão. Pelo Porque, assim, pancadão. eu acho que essas invasões assim, animalescas não teriam como acontecer porque esses seres não teriam como chegar aqui. Eles são meio animais. Sim. Então não teria como chegar. Um filme que. Os Sinais. Teriam. Você assistiu o filme Sinais? Sim. É, Os caras aquele- são burros pra caramba, os sinais. é isso que eu ia falar. Não, mas o cara fala assim, vamos num lugar que chama Terra. Ah, então não deve ter água lá. E ele não pesquisou antes? Não É igual isso que eu tô falando, uma expansão aleatória, os casulos espalhados pelo universo que aleatoriamente cai na Terra. Aí entra no Tipo entra no que eu Tropas falei. Estelares? Então, é aí que entra. Tropas Estelares era gigantes. assim? Não, então, aí que eu entro, que eu acho que já aconteceu. Eu acho. Se for pra ter acontecido, já aconteceu com a gente. quê? Meu Prometheus. O negócio do meu Prometheus. Sei. Eu acho que se for essa condição, acho que a gente. Tem gente que explica a humanidade assim, aliás. Então, ó, de novo, não tenho provas nenhuma. Tô falando que se isso aconteceu, caímos no campo eu aqui acho que foi a Da gente. especulação. da especulação. Eu acho que somos nós. Do entretenimento. Porque assim, por mais que se pesquisa, ainda falta aquela ligaçãozinha do momento que a gente deixou de ser irracional pro racional. A gente tá perto, mas ainda tem aquele pedacinho faltando, que pode ser aí, não sei. Dá pra gente falar. Agora, só dar um toque aqui. Com relação a essa parte de invasão, existe um consenso dentro da área científica, né? O pessoal lá, cientista do Projeto 7, por exemplo, que eles acham que uma invasão alienígena não irá acontecer. Tá? Que é o que o Joseph acredita que não deve ocorrer. Eu fico pensando, Depois eu explico por que eu acho que não deve ocorrer. pessoalmente, que uma invasão, se ela tivesse que ocorrer, já teria ocorrido há muito tempo, quando a gente não tinha poderio tecnológico. Né? Hoje Até a gente, porque os relatos de OVNIs hoje a vêm gente está um desde pra pouquinho pré. mais Os egípcios avançado. e tal. Mas, é assim, o que eu vou divergir da opinião dele é que a gente não pode totalmente pensar assim que não vai ter então, né? Não posso descartar totalmente essa possibilidade, porque a gente não sabe se é uma civilização, 2, 3 ou diversas, Em guerra, entre elas. e que forma elas teriam, ou quais intenções elas teriam vindo para cá. Embora a gente tenha que pensar também, como cientistas, que uma forma de vida inteligente que venha à Terra para investigar, fazer alguma coisa, ou que quisesse invadir, ela seria mais inteligente. E se for mais inteligente, de repente ela não vai querer invadir. Invadir para quê? A gente tem que Né? pensar Só se separar também tiver o que é invasão alienígena, o que é tomada de poder alienígena. Isso. Porque a presença não é uma invasão, mas não é necessariamente uma revolução de poder. Nós vamos agora ser liderados, comandados Ó, pelos alienígenas. Volta um pouquinho na nossa A história. invasão está acontecendo, de acordo com a Se eu for pesquisa de pensar, vocês. se for pensar das eu- grandes navegações É isso quando que eu ia chegaram voltar. aqui. É nisso que eu ia chegar. 1500. A gente tá falando o quê? 500 anos atrás, quase nada. Tá. Logo ali, está ali na nossa vida. A gente chegava num país, num lugar desconhecido, e principalmente na época os espanhóis faziam isso e simplesmente dizimava aquela cultura. E aqui é nosso e tal. Aqui é nosso, agora é meu, você que se dane, vão matar vocês e pronto. Vírus, Né? né? Vírus. Seja por vírus ou não, mas Doenças, né? o espanhol ia com arma, ele ia pra matar e tomar. Também tinha, mas tinha era literalmente doença uma também. invasão. Aí- Imagina um vírus extraterrestre. Aí o que acontece? A gente foi evoluindo como civilização e hoje a gente fala, não, a gente tem que preservar as outras culturas diferentes. Tanto que existem algumas tribos que a gente não chega nem perto pra não atrapalhar aquela cultura. Se a gente, em 500 anos, aprendeu a fazer isso, Tem a ilha Sentinela do Norte, né? Que tem um povo lá que não tem contato. se chega avião, eles já tiram flecha. isso. É. Aí o que acontece? O que eu imagino? Se tem uma civilização que já chegou num patamar que ela tá indo para outro planeta, eu acho que ela deve ter passado por uma situação de inteligência e. Como que eu posso dizer Mas assim? aí você Iluminação. Evolução. Mas você pode estar sendo Não, ingênuo não é aí. Isso é iluminação. uma visão de Star Trek, né?